Olá a todos, bem-vindos ao canal. Bem, já está saindo, já está mais consolidado o nome do Flávio como candidato à, à eleição. Não sei nem o Tarcísio, nem outros nomes. O que chama a atenção é que as primeiras pesquisas estão sendo muito favoráveis ao Flávio Bolsonaro. Aqui está uma pesquisa mais consolidada. O Flávio teve um acréscimo, está aqui entre levantamento pelo GERP-CAP, realizado 20 a 25 de março, 2.000 entrevistados. Cenário estimulado, Lula lidera com 38% dos votos, seguido por Flávio com 36%. Os dados percentuais, Ciro Gomes aparece com 7%, Ratinho Júnior, Romeu Zema e Caiado, 4, 3 e 3%. Destino do quadro, levantamento, traz Flávio Bolsonaro. O candidato iniciava com apenas 25%, e o fato colocava significativo atrás do Lula. Ao longo dos meses de janeiro e fevereiro, sua curva cresceu de 35% a 36%, o perfil do eleitorado. Os 2.000 entrevistados refletem a composição demográfica brasileira com precisão. A região sudeste com 143% dos correspondentes, segue o nordeste com 27% quanto ao sexo, então está bem proporcional. A religião mostra como fator importante, 49% declaram-se católicos, 23% evangélicos, 4% espíritas. Até que eles fazem aquela pesquisa bem proporcional. E o que acontece? O que mostra também as pesquisas é que o Lula tem uma grande rejeição, 51%, e o Flávio, 45%. O índice de Lula se mantém estável de 51%, e já o de Flávio teve um acréscimo de 41% a 45% de rejeição. E aquilo, na eleição, muitas vezes não ganha o mais querido, e sim o menos odiável. Aquele que a, a população menos não gosta. E nesse caso, o Flávio pega. Tem uma vantagem contra o Lula, porque o Lula não está tendo um bom governo, não está atraindo uma boa propaganda, tanto que a rejeição dele é alta. Aí já estão fazendo muitas matérias falando das dificuldades de Flávio. Líder da oposição da Câmara, Cabo Gilberto, trabalha para conseguir um manifesto unificado. Estão fazendo tudo isso daqui como um grande entrave, falando que tem um entrave para a consolidação do nome do Flávio. Mas não chega necessariamente a prejudicar tanto, mesmo que nós temos alguns problemas. Mas, apesar de tudo, também tem sido mostrado o contrário. Afinal de contas, fortalecimento político do senador Flávio Bolsonaro como principal porta-voz do pai e possível candidato da direita para as próximas eleições presidenciais ganha novos contornos após a concessão de prisão domiciliar. A tendência de fortalecimento do Flávio na direita só aumenta. E eles estão fazendo muitas matérias referentes até de uma certa preocupação, pois nós tivemos isso daqui. Chegada de Sérgio Moro ao PL provoca debandada de prefeitos do Paraná. Não soltaremos a mão do governador Ratinho, diz os mandatários. Amanhã 45 dos 52 prefeitos da sigla do Bolsonaro anunciaram saída da legenda. Vale falar que isso daqui é muito mais por conta de um apoio ao governador Ratinho Júnior do que necessariamente ser contra o Flávio Bolsonaro. Sem falar que não é consolidado ainda Ratinho Júnior para concorrer à vaga de presidente. E se ele se confirmar como sendo candidato a governador, esses mesmos prefeitos vão apoiar tanto o Ratinho quanto o Flávio. E isso daqui também demonstra muito mais algo contra o Sérgio Moro do que necessariamente contra o Flávio Bolsonaro, pois afinal de contas eles podem apoiar o Flávio para presidente e não apoiar o Sérgio Moro para Senado. E isso daqui não quer dizer necessariamente que o Flávio Bolsonaro perdeu apoio, pois eles podem votar no candidato ligado ao Ratinho Júnior para
o Senado e no candidato Flávio Bolsonaro para presidente. Isso é muito fácil. Aí também tivemos esse ponto dessa treta do Tarcísio, que o Tarcísio jogou Kassab no colo do Lula. Por conta da confirmação ao tirar o Kassab do governo, o Tarcísio jogou no colo do Lula. O Kassab saiu do governo do Tarcísio e isso fez com que o Lula ganhasse esse apoio. Isso daqui demonstra muito mais, não demonstra tanto uma grande perca para o Tarcísio, pois o Tarcísio tem uma boa base. Tarcísio parece estar seguro que as alianças que teceu serão suficientes para garantir sua reeleição. Mas não é possível, mas não é impossível que os prefeitos do PSD pulem fora do barco do governador em homenagem a Kassab. Isso aqui demonstra muito mais uma certa desconfiança / desespero do PT com a eleição do Lula, pois nós sabemos que o Lula tem caído a sua aprovação e isso prejudica e muito sua reeleição. Mais da metade dos brasileiros hoje não aprovam o governo Lula, ok? E também tem aquele ponto, todos nós estamos vendo a principal pauta referente às eleições deve ser a segurança pública. Então, o Lula deu muitas declarações contrárias ao maior enfrentamento do país contra as facções. Vale lembrar que ele se colocou contra as facções serem consideradas órgãos criminosos de narcoterrorismo, mas o Flávio Bolsonaro faz campanha pró que os Estados Unidos considerem como organizações terroristas. Ok? Isso prejudica, tanto ele fala aquelas coisas como, é só para roubar ele só rouba um celularzinho para tomar uma cervejinha. A polícia é uma fascista que mata crianças. Ele tem que ser colocado também contra aquela campanha do Rio, que matou mais de 100 traficantes. Então, fica de fato, nesse ponto, difícil o Lula ganhar a aprovação. Ok? Obrigado a todos. Tenham um bom dia.